Sou André de Paula, um dos coordenadores e advogado da Frente Internacionalista dos Sem Teto, a FIST. Além disso, sou membro da Anistia Internacional. Estamos vivendo um momento de terror em nosso país. No Rio de Janeiro, a situação, creio que ainda é pior, talvez, ou tão grave quanto. Apesar de termos 460 mil, apesar de 460 mil ser o déficit habitacional do Rio, no Brasil são 8 milhões, apesar de existir mais de 5 mil imóveis vazios, no país são 6 milhões de imóveis abandonados, em plena pandemia, quer dizer, esquecendo, negligenciando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, essa situação de calamidade, indo de encontro ao princípio da precaução, a recomendação do STF, né, as leis federais e a própria lei estadual que proíbe reintegração, remoção nesse período de pandemia, o Judiciário do Rio de Janeiro impiedosamente tem mandado o pessoal para o matadouro, para a contaminação e para continuar morando na rua. Vou dar dois exemplos que são significativos. O juiz Mauro Nicolau, da 48ª Vara Civil, juiz que é um bolsonarista empedernido, amigo das ideias de Mussolini, inimigo de classe dos poceiros mansos pacíficos antigos e de boa-fé, inimigo deste advogado que vos fala, pois foi testemunha contra ele em um processo judicial. Esse juiz, no dia 8 de outubro, quer dizer, numa provocação à memória do guerrilheiro heróico Ernesto Che Guevara, tombado neste dia pela causa de milhões, pela justiça, este juiz, ignorando todas as recomendações e leis, recomendações sanitárias da Organização Mundial de Saúde, esquecendo ou fazendo, se de esquecido, que ainda o processo não transitou em julgado, que ainda existem recursos para serem apreciados, mandou reintegrar os moradores da ocupação Che Guevara, mandou jogar os moradores da ocupação Che Guevara no dia 8 de outubro na rua. Felizmente, fomos para o plantão judiciário e lá o desembargador Marcos Alcindo de Azevedo, um desembargador que demonstrou ser um homem coerente e amigo da lei, mandou suspender, porque não houve, a sentença não transitou em julgado, ainda existe agravo e recurso de apelação para ser julgado, e o período pandêmico não recomenda que ninguém seja colocado na rua. Para botar mais um ingrediente aí nesta farsa que foi presidida pelo juiz Mauro Nicolau, a audiência de justificação foi, na verdade, um tribunal de Kafka, porque as nossas testemunhas lá não estavam. E, apesar de eu ter protestado, pedido para que a audiência fosse suspensa, ele continuou a audiência, como se nada tivesse acontecido e não registrou nada do que eu falei. Então eu tive que pegar o meu cliente e sair, porque a outra poceira estava doente, a lei determina, uma vez não estando presente as testemunhas, que a audiência seja suspensa. Ele mudou de um dia para o outro a audiência, por isso que as testemunhas lá não estiveram.
E ele continuou a audiência, tivemos que nos retirar, e aí ele deu sentença desfavorável aos ocupantes e mais, mandou que a reintegração de posse fosse cumprida no outro dia. Quer dizer, ignorando a lei estadual que prevê a presença da infância e adolescência, de um depósito público para colocar as coisas das pessoas, um outro local para destinar as pessoas, que o Estatuto do Idoso seja cumprido, porque lá existem idosos e deficientes físicos, ou seja, quis cumprir no plantão judiciário. E, claro, o oficial de justiça disse, não vou cumprir isso, porque isso é uma verdadeira insanidade, uma loucura. E não cumpriu, felizmente. Deu tempo da gente ir para o plantão e lá encontramos um desembargador, Marcos Alcindo, um homem lúcido e também humano. E por isso essa tragédia não foi concretizada. Um outro exemplo é da juíza Maria Paula Galhardo, da 4ª Vara de Fazenda Pública. É a ocupação Antônio Louro, nome dado a esta ocupação em virtude de Antônio Louro ter sido um herói de Portugal e do Brasil, preso político torturado nos 2 países, herói internacionalista, anistiado em ambos os países, e um dos fundadores do nosso movimento, recentemente falecido. Esta juíza mandou reintegrar na posse a Rio Previdência, que é um órgão do Estado que deveria fazer casas para os pobres, ao invés, manda as pessoas para a rua, quer aumentar o número de sem-tetos do Rio de Janeiro. E essa juíza acata as mentiras colocadas pela Rio Previdência, dizendo que ali é um corredor cultural, que ali não tem corredor cultural nenhum, ali próximo da Praça da República, ali próximo à Praça Tiradentes, acolhendo essa mentira, quer dizer, manda reintegrar na posse, desobedece todas as leis que não permitem reintegração de posse na pandemia e que isso seja feito antes de transitar em julgado, a semelhança do que aconteceu na ocupação de Che Guevara. Porque existe um agravo de instrumento a ser julgado, existe um recurso de apelação e, mesmo assim, a juíza Maria Paula Galhardo comete essa insanidade. Eu sei, todos eles, inclusive o tribunal, insuflados pelo presidente da República, que considera os sem-teto terroristas, que considera os negros e quilombolas uma raça inferior e que taxa os indígenas de preguiçosos, para, na verdade, expulsando todo mundo, chamar os capitalistas para ocupar esses espaços. Além disso, quer dizer, além desse terror das reintegrações de posse e remoções em plena pandemia, nós temos agora as eleições. E, assim como em todo o país, as eleições que sempre foram controladas pelo capital, revestindo-se de uma farsa, porque os candidatos pobres não têm dinheiro para fazer propaganda e têm menos espaço nas propagandas oficiais. As milícias, que têm como seu chefe maior o presidente da República, estão controlando as eleições aqui no Rio de Janeiro. Nós, eu e Antônio Louro, fomos os primeiros a denunciar a milícia mais poderosa aqui do Rio, que é a Liga da Justiça, comandada pelo ex-vereador Jerominho, pelo ex-deputado estadual Natalino e pelo Batman. Nós denunciamos nos meios de comunicação, na Justiça, inclusive no Fantástico, e eles foram presos. Mas cumpriram a pena e voltaram agora para delinquir e controlar essas eleições, né? Feudos, Campo Grande, Zona Oeste, totalmente controlada por esta quadrilha. Quer dizer, colocando a nu de que a nossa eleição é uma farsa, porque as pessoas não são livres para votar em quem quiser.
a um outro vereador que for eleito, fará uma outra lei menor, caritativa, que já é alguma coisa, empregarão algumas pessoas, tirando essas pessoas do desemprego, mas a estrutura perversa só será modificada com uma grande greve geral e com o povo na rua. Sem isso, passar a ilusão de que as eleições vão modificar, na verdade, é uma enganação, uma mentira que a gente não pode corroborar. Então, repassem esse vídeo, a denúncia é grave, vamos tentar impedir o aumento dos sem-teto e também o mesmo está acontecendo com os sem-terra, do MST, da Liga dos Camponeses Pobres, enfim. O massacre tem acontecido e esse massacre só será revertido com o povo na rua, com as denúncias através dos apps e com a grande greve geral.